hoje, passeando aí pelo Instagram de forma aleatória, eu li uma frase lá que me fez pensar muito, que ela falava o seguinte, que nós hoje temos coisas que há anos atrás nós orávamos pedindo. E eu me lembrei muito de quando eu estudava aí, mais ou menos há 10 anos atrás, que eu não tinha tempo para nada. E teve um dia que uma amiga lá da faculdade me falou que ela ia trancar a faculdade, na época que eu estudava, isso há 10 anos atrás, porque ela queria muito fazer uma caminhada e ela não tinha tempo para fazer caminhada. E na hora que ela falou aquilo, gente, me deu uma vontade de poder fazer uma caminhada, porque eu trabalhava o dia inteiro, era o dia inteiro trabalhando, ia direto para a faculdade, eu chegava atrasada, estudava, chegava em casa tarde, chegava em casa depois da meia-noite, já assim, esgotada, ainda ia estudar, né, para conseguir dormir depois, mais ou menos 2 horas da manhã, para acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Isso foi durante 5 anos da minha vida. Eu estudava de segunda a sábado. E assim, quando ela falou que ela queria fazer uma caminhada, eu juro para vocês que me deu vontade até de chorar, porque eu falei, meu Deus, que vontade que eu tenho de fazer uma caminhada, assim. Eu não sabia quando eu poderia fazer, porque não tinha, não sobrava 10 minutos. Ah, você tinha que fazer na hora que desse tempo. Eu não tinha tempo. E aí eu pensando hoje, né, que eu tenho esse tempo, eu pensando assim, como que eu queria, parecia que naquela época isso pra mim era tão impossível. E quantas coisas que nós temos hoje, que às vezes há anos atrás parecia impossível, coisas simples, mas coisas tão preciosas que nós hoje temos e que a gente tem que sim que aprender a valorizar. E não somente as coisas que nós temos, mas também as pequenas conquistas que foram tão, né, que dependeram tão esforço, né, tamanho esforço da nossa parte para termos, para conseguirmos coisas grandes né, que era sonho, igual a minha faculdade, por exemplo, é a minha habilitação, é a sua habilitação, a sua faculdade, mas coisas pequenas também, às vezes, assim, coisas menores que eu digo que não dependeram tanta energia, mas que têm tamanha importância também, pequenas conquistas, como, por exemplo, às vezes levantar da cama. Tem dias que é tão difícil pra gente até levantar da cama. Então, nós temos que aprender a valorizar, sabe? Não somente o que nós temos, o que nós nos esforçamos para conseguir. Porque hoje, se eu tenho tempo para fazer uma caminhada, se eu tenho tempo para fazer uma atividade física, se hoje eu consigo fazer o meu horário de trabalho, foi porque eu me esforcei pra caramba para isso. Se hoje eu não preciso mais, um exemplo, né? Bater ponto, porque era uma coisa que eu fiz durante anos e era uma coisa que eu sempre sonhei não precisar fazer mais, que era cumprir um horário ali de, por exemplo, de 8 às 18, de ter que bater pontos, de não poder sair dentro daquele horário, que era uma coisa também que eu sonhava. Para mim era um sonho. Às vezes o outro não se importa com isso, mas eu sonhava em falar, nossa, eu queria fazer minha agenda, eu queria fazer meu horário, e parecia um sonho tão longe para mim. E hoje esse sonho ele é possível. Mas foi com muito esforço, foi com muita dedicação. Eu tive que abrir mão de tantas coisas. E você também, né? Quantas coisas que hoje nós temos que às vezes nós continuamos reclamando, nós continuamos passando como se aquilo não existisse. Nós não valorizamos muitas vezes as conquistas que nós tivemos. Porque nós ficamos, às vezes, presos só nas grandes, e quando elas vêm, a gente agradece aquele momento, a gente fica feliz naquele momento, mas aí logo em seguida vem a reclamação, né? Assim. Então nós temos que parar muitas vezes e continuar agradecendo a pessoa que nós somos, a pessoas que nós fomos, o esforço que nós temos hoje, o esforço que nós passamos para chegar onde chegamos, mas desde as grandes até as pequenas, porque é como eu falei, tem dia que levantar da cama foi a maior conquista que nós tivemos durante o dia. Tem dia que dar um sorriso foi a maior conquista que nós conseguimos naquele dia. E tudo isso é importante. E nós temos que aprender a vibrarmos com aquela conquista que nós tivemos. E nós temos que começar a elogiar internamente a nossa capacidade de fazer e não esperar o elogio do outro. Eu sempre falo que nós precisamos aprender a conversar conosco e a nos elogiarmos e a brindarmos internamente essas conquistas. E não precisam ser grandiosas. Às vezes o fato da gente estar morrendo de preguiça de fazer alguma coisa porque já estamos sem energia muitas vezes e a gente conseguir dar mais um passo é motivo para muita comemoração.
Então, para hoje na sua vida e pensa tudo aquilo que você conseguiu e agradeça tudo aquilo que você antes queria tanto ter a possibilidade de fazer e não conseguia. Como no meu caso, há anos atrás, o meu sonho era fazer uma caminhada e eu não tinha 10 minutos do meu dia para isso. E foi assim durante anos, anos. Era o meu maior sonho fazer uma caminhada e eu não conseguia. Então, assim, nós temos que parar e pensar, sabe? Que tanto esforço, muitas vezes, e nós continuamos, às vezes, num processo de autocobrança, como se nada do que fizéssemos era o suficiente. Por exemplo, hoje eu consigo fazer o meu horário de trabalho. Gente, eu me esforcei tanto para isso. E às vezes a gente ainda reclama tanto, né? Nós nos reclamamos tanto ainda do que não fazemos. E nós não valorizamos aquelas conquistas que nós temos. Porque aí, às vezes, as pessoas viram e falam assim: ai, nossa, mas você tá dormindo até essa hora? Tô, sabe por quê? Porque para eu chegar onde eu cheguei, eu me dou o direito de dormir até essa hora, um dia, ou dois, ou três, não interessa, porque eu sei o que eu estou fazendo. E nós, às vezes, ainda estamos tão condicionados à fala do outro, com tanto medo do que as pessoas vão falar ou pensar, que nós continuamos ainda num processo, nós saímos muitas vezes de bater ponto lá pro outro, mas a gente continua batendo ponto muitas vezes pro que o outro pensa. Nós continuamos obedecendo à opinião do outro, ao que o outro pensa, ao que o outro fala. Nós continuamos reféns, muitas vezes, e escravos da opinião alheia. Nós continuamos prisioneiros do que o outro pensa. As pessoas têm que pensar nada, ou o que elas pensam, na verdade, elas podem pensar o que elas quiserem. O que elas pensam é um problema delas. O que nós pensamos e sabemos a nosso respeito é um problema nosso e é uma obrigação nossa. Nós, a partir desse momento, valorizarmos as pequenas e as grandes conquistas que nós tivemos. Então, faça uma reflexão, desde as pequenas diárias às grandes, mas não só desse ano, de todos os anos, de há 10 anos atrás, 20, desde que você começou no processo aí de crescimento, de dar passos, aquele processo daquele dia que foi tão difícil para você conseguir ir naquela entrevista de emprego que você estava tão desacreditado, mas você foi. Não interessa o resultado. O que interessa é que você foi, sabe? O passo que você deu. Eu não tô falando do resultado, não. Eu tô falando do processo. Você foi lá e fez. Você foi lá e aprendeu. O fato de você ter levantado da cama naquele dia que você já estava assim esgotado, o fato de você ter dado mais uma oportunidade para você quando você nem mesmo mais acreditava. Começa a olhar para você com mais carinho, começa a olhar para sua vida com mais carinho, começa a olhar para suas conquistas, mas eu não tô falando das grandes, não. Eu tô falando das pequenas. Até da possibilidade que você tem hoje de fazer uma caminhada na sua vida, sendo que ontem você não dava conta nem disso. Começa a valorizar, desde as pequenas às grandes conquistas, mas isso é internamente com você. Não espera que os outros valorizem, não. Esse processo, ele é seu. É para ser comemorado com você. Brinde a isso, brinde internamente, vibre. Vibre cada conquista que você tem. Combinado? Até mais!